Vamos começar a aula então. Aquela breve introdução já dei para vocês. Só vou reforçar. Qualquer pergunta, escrevam no chat que as gurias vão anotar e no fim a gente vai discutir, lá pelas 9h15 mais ou menos. Vamos começar. Vocês gostaram muito nas outras aulas, e o pessoal comentou bastante, sobre aquilo que eu falei da redação ser um sanduíche. E hoje eu trago aqui o nosso sanduíche, nosso querido sanduíche, para fazer aquela breve explicação. Quando eu digo que a redação é como um sanduíche, por exemplo, o sanduíche tem o pão de cima, tem o recheio e tem o pão de baixo. E para ele ser saboroso, para ele ser saudável, para ser tudo que ele precisa que todas essas partes dele estejam em sintonia. Se ele não tiver uma delas, é óbvio que o gosto dele vai ficar diferente. E isso se aplica à estrutura das nossas redações do Enem, né? Que todas as partes do texto que vocês forem escrever são dependentes um do outro. Vocês não podem simplesmente escrever a introdução de um jeito, o desenvolvimento de outro e a conclusão de uma maneira completamente diferente. Tem que respeitar, sim, aquela estrutura super rígida que a gente fala em todas as aulas para vocês, né? E a gente percebe que vocês estão, sim, seguindo isso, ainda com alguns equívocos, né, nas redações que vocês mandam para nós, né? A gente ainda não corrigiu todas que foram feitas essa semana. Nós vamos seguir corrigindo, né? Também, né, são bastante. Então, fiquem tranquilos que todos serão respondidos. Seguindo. Vamos lembrar, então, aquela estrutura que a gente está vendo desde o início, que a gente viu nas últimas aulas com as professoras Júlia e Mirella. O texto dissertativo argumentativo, que é o texto da nossa redação, ele é o texto que vocês vão defender um ponto de vista a partir de uma determinada temática, né? E é importante que vocês foquem nessa determinada temática que é proposta para vocês escreverem e não fugirem, né, com outros assuntos que às vezes parecem ser próximos, mas que são completamente diferentes. E aí vem o primeiro pão do sanduíche, que é a introdução, que é indispensável, ele é importantíssimo, que é onde vocês vão apresentar a tese e os argumentos que vocês vão, né, desenvolver durante o texto, né, no decorrer do texto, e vão precisar desses argumentos, sim, em todos os momentos, e não podem desviar deles. É muito importante eles serem bem específicos, principalmente para a gente organizar a nossa conclusão, que é o foco da aula de hoje. O desenvolvimento, vocês vão desenvolver cada um dos argumentos que vocês escolheram a partir daquela temática em cada um dos parágrafos. E, por fim, a nossa querida conclusão, que é o último pão, o pão de baixo, né? O desenvolvimento do recheio, que é o pão de baixo, que é onde a gente, né, realmente vai tratar hoje e com detalhes específicos relacionados à nossa conclusão. Bem, a conclusão é o momento final do texto, né? É o momento que vocês vão dar todo aquele impacto final, vão concluir a ideia de vocês, né? Vocês vão argumentar sobre diversos tópicos acerca de matemática no desenvolvimento e vocês vão concluir essa ideia por um fim, né? Por exemplo, por um fim naquela ideia que vocês tanto falaram, né? Porque vocês vão falar tanta coisa, que vai chegar uma hora que vocês vão ter que, né, parar com isso, né? Por isso que eu botei o meme do Já Acabou, Jéssica, entrando um pouco no estilo do Teacher Rômulo, nosso querido Teacher Rômulo, que gosta muito dos memes. Botei Já Acabou, Jéssica, porque a gente não aguenta, né? Aquela pessoa fica falando tanto, fala e fala e fala e fala, é uma boquinha. E aí chega no fim e não tem uma solução. Por isso que é importante que a gente, né, tenha esse momento final. Esse momento final é indispensável. Quando vocês estão escrevendo um texto entusiasmados naquela desenvolvimento para falar daquele intertexto, porque eu quero relacionar com aquele livro, com aquela música, com tudo aquilo que vocês adoram, lembra da perguntinha. Já acabou, Jéssica? Aliás, troquem Jéssica pelo nome de vocês na hora do Enem e também nas redações que vocês estiverem escrevendo para nós. Então, na conclusão, o que vocês fazem? Vocês começam fazendo uma breve retomada do tema, fazendo, né, uma referência, muitas vezes, nem sempre, não é obrigatório isso, mas pode dar pontos para vocês, a um intertexto, alguma citação que vocês fizeram lá na introdução da redação de vocês. Geralmente o intertexto, por exemplo, vocês começam a ideia, a argumentação de vocês lá no primeiro parágrafo, falando
Voltou, gente? Tá funcionando direitinho? Ok, vamos continuar então. Já nem. Não, me lembro direitinho do que eu tava falando. Eu tava falando, tá, retomada do tema. Vocês já estão cansados de ouvir que vocês têm que fazer uma referência àquilo que. No final, para começar a conclusão, referindo um pouco aquilo que vocês apresentam no início do texto. E vocês terminam a conclusão de vocês fazendo uma pequena observação final, né? Uma condição. Vamos seguir. Alguém pode passar para mim? Ou eu vou ter que colocar de novo? Porque eu não sou mais o chefe da sala. Agora com a... Atenção, produção, desafio. Bem. E na conclusão é onde vocês dão a ideia final do texto de vocês. E nas redações do Enem, vou seguir falando, né, gente? Não dá para passar o slide, vou ter que seguir falando. Aí teria umas coisas para mostrar para vocês, mas eu vou seguir falando, já que os problemas técnicos não estão ajudando muito. Na conclusão, das redações do Enem, além de vocês retomarem o tema e darem uma pequena observação final, vocês têm que fazer um projeto de intervenção social, famosa proposta de intervenção. E é obrigatória, ela é obrigatória, indispensável. Tá bem, obrigado. Que loucura, né? Tinha que ser nessa plataforma aqui, famosa plataforma. Vocês têm que fazer uma proposta de intervenção, porque é uma competência obrigatória. Competência obrigatória, e vocês. E é indispensável que essa proposta de intervenção seja detalhada, seja bem específica, que vocês não façam coisas muito amplas. Quando a gente fala que é importante seguir a estrutura rígida do texto dissertativo e argumentativo, é isso, é sempre. Por exemplo, vocês vão ter o argumento 1, o argumento 2, e eles geralmente, se o tema for polêmico, como é o caso do Enem, tema polêmico, geralmente são problemas sociais, questões de preconceito, falta de acesso a determinados espaços, né? Vocês vão ter que elaborar soluções para esses problemas. Na maioria dos... são exatamente, vocês vão ter que elaborar soluções para esses dois problemas, tá? E para isso, vocês vão ter que pensar. Sempre assim. Eu tenho aqueles dois tópicos ali, a partir da retomada. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Como que eu vou fazer isso? E quem que vai fazer isso? Para isso, vocês vão ter que escolher, cada um, os agentes, né? Que vão ser o governo, as ONGs, a mídia, o próprio indivíduo, né? A família, a educação, as escolas, né? E a sociedade como um todo. A estrutura, isso é uma coisa que vocês podem organizar conforme vai os textos de vocês. Agora sim. Acho que eu vou ter que colocar de novo o slide, porque esse aqui não dá para passar. Deu, agora sim. Vamos seguindo. Aqui eu trouxe um exemplo de... já falei um monte de coisa, né? Já passei, já atropelei tudo, mas vamos voltar porque a gente ainda tem tempo. Problemas acontecem, né? E a gente conseguiu subir de novo. Olha aqui eu peguei um trecho de uma redação, é o trecho final de uma redação, que é justamente a conclusão desse texto. Olha, bem no começo. Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar na possibilidade de estarmos a caminho do nosso próprio extermínio. É desejo de todos nós algo que possa ser feito no sentido de conter essas diversas forças destrutivas, para podermos sobreviver às adversidades e construir um mundo que, por ser pacífico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras. Isso aqui é um texto de uma redação, de um texto dissertativo argumentativo. Agora sim. Que era sobre guerras, sobre a desprezo ao meio ambiente, sobre todos esses problemas gerais que a humanidade enfrenta. Agora eu não me lembro bem, tá, da proposta exatamente desse texto, mas ele não era do modelo Enem. Aqui eu só botei para mostrar para vocês uma conclusão. Porque olha ali, ó, ela começa com uma pequena expressão, ó,
que é nada mais, nada menos que aqueles os conectores que a gente sempre fala para vocês respeitarem, né? Os conectores, as conjunções, os recursos coesivos que vão organizar o texto de vocês. E é muito importante vocês usarem uma frase, assim, que encadeie o resto do texto, a conclusão, muito chamativa, para dar aquele impacto final, principalmente para o corretor da redação de vocês. E depois ali, ele faz a reafirmação do tema. Tá? Vamos passar adiante. Aqui, a proposta de intervenção que eu já falei, que é o que compõe a conclusão da redação do Enem, né, e que é obrigatório, que vale muitos pontos, e a correção exige que vocês proponham, né, muito bem detalhada e de acordo com os argumentos que vocês desenvolveram durante a redação de vocês. Exatamente aqueles argumentos. E aí iria aquelas perguntas, né? Como fazer e quem fará. Esse esqueminha aqui é muito importante. Vocês começam, né, no Enem de vocês, a fazer a conclusão com a retomada do tema, e aí vocês fazem a proposta, né, de solução para o problema que vocês desenvolveram naquela ordem que a professora Júlia mostrou para vocês, no primeiro parágrafo, o argumento 1, e depois façam a proposta para o argumento 2. Essas duas propostas, elas são as mais importantes, e elas devem ser muito bem detalhadas, bem específicas, né, para aqueles problemas, né, para que mostre realmente a solução, o ideal a ser para resolver aquela questão, e devem ser bem detalhadas. E depois, por fim, é bom que vocês tenham uma terceira proposta, com um terceiro agente, que é uma proposta mais ampla. E aí entra aquelas propostas que vocês gostam bastante de fazer, que todo mundo faz, sabe? Por exemplo, que é muito comum ver nas redações pedirem para o governo intensificar leis, que a população tem que se unir, que a sociedade tem que se unir, né? Que são propostas mais amplas, né? Que envolvem toda a temática em si, né? Depois, para dar uma finalizada, né? Para envolver, para abranger tudo dentro de uma proposta só. Primeiro as bem específicas e depois a mais ampla. Ou vocês podem começar falando dessa. Mas eu aconselho que falem primeiro das mais importantes, que são diretamente relacionadas aos argumentos que vocês desenvolveram, e depois vocês façam essa proposta mais ampla. Que aí vocês fazem as campanhas, tem que fazer campanhas, tem que investir mais em educação, essas coisas mais simples. E assim, fazem a observação final, né, aquela condição, né, e assim, né, se seguirmos tais propostas, poderemos solucionar tal problema, e assim vai. Agora aqui eu trouxe um exemplo de tema e como escrever uma conclusão para esse tema. Geralmente, quando vocês se deparam com esse tema, vocês têm que perguntar, vocês têm que fazer aquelas 3 perguntas. O que fazer com esse tema? Ali nós temos a violência urbana, um desafio a ser enfrentado pela sociedade brasileira. Então, vocês vão ter escrito já toda uma redação sobre a violência urbana nas cidades, vão ter lido a coletânea de textos explicativos, e aí eu sempre digo para fazer listas. Sempre, lá no começo, quando vocês vão escolher os argumentos de vocês já fazem uma listinha de que vocês podem falar. Agora que vocês já escolheram o que vocês podem falar, vocês fazem uma listinha das possíveis soluções que tem para esses problemas. E aí vocês fazem essas 3 perguntas. O que fazer? Diminuir os índices de assaltos, reintegrar os criminosos à sociedade, o direito do cidadão de andar nas ruas com segurança. E aí eu pergunto, como que nós vamos fazer isso? Como? E aí nós partimos para o nosso próximo passo. Como fazer? E aí, nós vamos aumentar o policiamento nas ruas das grandes cidades, vamos investir mais na educação pública, né, em tomar medidas para que as crianças elas fiquem nas escolas e não se envolvam com outras atividades, né, estudem, tenham outras oportunidades da vida e que muitas vezes não acabam caindo na violência.
Também a criação de aplicativos para facilitar o processamento das denúncias de assalto, porque muita gente, quando é furtada, quando tem um problema na rua, né, ela não sabe como fazer a denúncia, né, se sente insegura de ir até uma delegacia ou fazer o BO online, não sabe que é possível fazer online, criar aplicativos e divulgar isso amplamente na mídia. São inúmeras formas, né, a gente pode discutir muitas outras propostas para solucionar problemas de violência urbana nas cidades brasileiras. E aí, o mais importante, quem fará? Quem fará isso? Quem vai ser o responsável por né, colocar essas propostas na sociedade? Aí vocês pensam em diversos agentes. Olha, o Ministério da Justiça, as escolas, como a gente já comentou, que teria que investir na educação pública, as ONGs, que podem atuar junto com as escolas, com o governo também, né, podem promover projetos culturais, diferentes atividades nos bairros, no centro da cidade, né, que estimule, né, que as pessoas não vão para a violência, para meios do tráfico de drogas, se envolvam com outras atividades. E também campanhas nos meios de comunicação. Bom, né, são um dos agentes específicos. Aqui nós temos mais uma vez os agentes, que eu já falei para vocês. Aí eu fiz bem bonitinho. Esse é o macete, o GOMIFES, que é o melhor de todos, não tenham isso em mente. Na hora de escrever a conclusão de vocês, vocês pensem, quem vai tomar as minhas medidas? E lembre do macete do famoso GOMIFES, o nosso amigo. Hoje eu fiz ele mais colorido, né? O que quer dizer a letra G? É o governo, né? Aqui que o governo pode agir. Depois as ONGs, a mídia, os meios de comunicação, o indivíduo, a igreja, a família, a educação, a escola, a sociedade. Tentem diversificar esses agentes. Esse macete aqui, ele abre portas para vocês lembrarem de muitos outros. Por exemplo, quando a gente fala de governo, a gente não está falando só só sobre o presidente. A gente está falando de ministérios, a gente está falando dos governos estaduais, dos governos municipais, das secretarias estaduais, secretarias municipais, também do poder executivo, do poder judiciário e tudo que envolve o Estado brasileiro em si. Não adianta você simplesmente falarem que o governo tem que investir em tais coisas. Não, você seja mais específico, se escolha um ministério, né, uma secretaria, uma determinada secretaria, sejam mais específicos. Falar que é apenas o governo é uma coisa que eu aviso muito nas correções, e as gurias também. É que vocês podem cair no senso comum, simplesmente sair falando, o governo tem que resolver tudo. Não adianta. Tem que falar uma coisa mais concreta, séria e bem detalhada. Você tem que saber exatamente o que vocês estão propondo para solucionar determinado problema. As ONGs, né, que são as organizações não governamentais, né, aí entram clubes, grupos de jovens e tudo mais, que não seja uma coisa diretamente relacionada ao Estado, e que podem atuar em diversas comunidades, seja com cultura, com esporte, com tecnologia, com ensino e tudo mais. A mídia, o grande papel da mídia nisso, né, vai incluir televisão, rádio, internet. Vocês não precisam falar que a mídia deve fazer tal campanha. Vocês podem falar que as emissoras de TV devem criar programas, né, de combate à violência, devem fazer parcerias com o governo e tudo mais. Né? Podem falar aquilo que a gente já comentou um pouco antes ali sobre a violência. Né? Criar aplicativos, os aplicativos de celular entram na mídia, nos meios de comunicação. Aí a gente segue, tem o indivíduo e a igreja. Esse aqui são duas opções de agente que eu coloco na mesma letra, tá? A família, o papel também ali é exatamente aquilo ali. A educação e a escola, ali já entra o Ministério da Educação, as secretarias estaduais de educação, né? E as escolas podem entrar as universidades também. O que as universidades podem fazer com o projeto de extensão para solucionar o problema que vocês vão ter que discutir? E a sociedade como um todo. O que a sociedade pode fazer? Daqui a gente pode tirar tudo, né? Simplesmente tudo a gente pode usar para ser quem fará, quem será que vai dar a solução para os nossos problemas. Sociedade. Seguindo. Agora aqui nós vamos fazer uma análise das redações, das nossas pequenas redações. Aqui deixa eu dar uma ampliadinha aqui direitinho.
Olha aqui, agora aqui a gente olha a redação do Vinícius de Oliveira Lima, de 26 anos, lá do Rio de Janeiro. A gente tem que analisar esses pontos que são importantíssimos da estrutura. Olha aqui, ó. Ele faz um intertexto, a gente sempre reforça o uso dos intertextos e usa bastante os conectores, além, né, de escrever parágrafos com mais de um período, que é importantíssimo vocês escreverem parágrafos que tenham mais de uma frase. Não adianta vocês simplesmente chegarem lá e escreverem um parágrafo enorme e no fim a gente não entende nada porque não tem uma pausa. Não, tem que colocar sempre um ponto final, né, dividir as frases bem direitinho. Aqui, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, onde ele desenvolve cada um dos argumentos que ele apresentou na introdução, e ali a conclusão. Mais uma conclusão para a gente analisar. Ai, não sei mexer direito nisso aqui. Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Essa redação era do Enem de 2016, que o tema foi sobre os caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, aqui, ó, ele começa a conclusão dele fazendo uma breve retomada daquilo que ele disse no começo do texto, né, que é a intolerância religiosa, o tema principal. E depois ele diz: cabe aos cidadãos brasileiros, ó, isso entra em sociedade, naquele agente famoso, cabe aos cidadãos brasileiros repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro, por meio de debates nas mídias sociais, outro agente, capazes de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. Ponto. Ao Ministério Público, por sua vez, compete promover ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade da crença. Assim, atentem para o conector. Observada a ação conjunta entre população e poder público, alçará o país à verdadeira posição de Estado democrático de direito. Vocês veem aqui que ele dá uma condição, ó. Assim, é só a partir dessas ações conjuntas entre a população e o poder público que nós vamos encontrar os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? Ele faz esse impacto final, essa pequena observação final da redação dele, que é indispensável. Vamos adiante. Deixa eu afastar aqui. Aqui, outra conclusão. Conclui-se, então, um bom conector para encadear o final com o restante do texto de vocês, que a parte mais difícil já está feita. As pessoas estão conscientizadas do problema. Essa redação sobre os efeitos da lei seca no Brasil, isso é de 2013. Agora, cabe aos estados e aos municípios o desenvolvimento de medidas criativas, como a repulsão magnética, implantada em um copo ao beber e dirigir no Rio de Janeiro, que lutem energicamente contra a embriaguez no volante, para que assim, ao contrário do que o filósofo Sartre afirmava, o inferno deixe de ser os outros, os quais não sabem usufruir da sua liberdade. E de quebra, se possa viver em um país livre de atitudes inconsequentes. Nessa conclusão aqui, vocês veem que tem os mesmos pontos que a gente observou na outra, que eu venho falando para vocês. Começamos com um intertexto, com um conector, é feita a retomada da ideia principal, do tema, e assim são feitas as propostas, né, com agentes bem específicos e muito bem detalhadas. Tanto aquela redação como essa aqui e como a próxima que a gente vai ver, são redações que tiraram a nota máxima, a nota 1000, né, que são exatamente redações que foram quase praticamente perfeitas, né? Porque quando a gente tá, quando as redações vão para os corretores do Enem, elas geralmente passam por 2 ou até 3, e cada um dá uma nota. Se o primeiro der 1000 e o segundo der 1000, a nota final vai ser 1000. Muitas vezes, se o primeiro dá 1000 e o outro dá uma latinha, por exemplo, 960, já vai ficar na média 980. Então, para vocês tirarem a nota que vocês tiram no final do Enem, lá em janeiro, quando vocês recebem as notas, não sei como é que vai ser esse ano, vocês vai ter que passar por 2 bancas diferentes, eles têm que dar a mesma nota para ser exatamente aquilo ali. Então, as pessoas que tiraram a nota 1000 no Enem, elas realmente escreveram muito bem. Então, elas servem de exemplo para nós. E além disso, vocês falam, essa citação do filósofo Sartre, que ela afirma, que ela apresenta ali, ela já tinha feito, né, ela já tinha falado disso lá no início do texto.
e aqui ela remete no final, fazendo uma relação entre o começo e o final do texto dela. E aqui ela não colocou nem na hora de retomar a ideia ali no começo do parágrafo, ela colocou mais por fim, já na condição, na observação final, né? E que vocês podem inverter, tá tudo certo. E ela usou ali os estados e municípios, muito bem, e vamos adiante. E ali ela termina com a condição e de quebra se possa viver em país livre das atitudes inconsequentes. Aqui, uma conclusão de redação do Enem de 2018, que a redação foi sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Todo mundo nessa época, me lembro que todo mundo falava que a redação era sobre fake news. E não era um tema completamente, até era relacionado, era um tema sobre internet, que muitas pessoas acabaram fugindo do tema, né, achando que a redação era só sobre fake news. Né? Então é importante, aí eu já falo de novo que vocês têm que ler os textos explicativos muito bem e saiam e analisem principalmente as palavras-chave que contém no título da proposta de vocês, para aí desenvolver os argumentos que vocês querem escrever. E ali, essa conclusão começa com infere-se, mais uma vez um conector, infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC, ó, Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Educação, que outrora já foi chamado de Ministério da Educação e Cultura, e a sigla segue, que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos, ou por intermédio da checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes, e dessa forma evitar que sejam manipulados. Visando o mesmo objetivo, outro bom conector, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas através de sua inclusão na base comum curricular, causando importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Aqui, vocês veem que ele usou um agente principal para a solução dos problemas que ele discutiu no texto dele. Porém, ele fala que esse agente deve fazer parcerias com outros. Nesse caso é o MEC, que é o principal, né? E ali ele começa do mesmo jeito, com aquela retomada do tema, né? E qual que termina com a condição. Vamos mais adiante. E aqui, para a gente ir concluindo um pouco a nossa ideia, eu trouxe esses 5 pontos indispensáveis que a gente sempre tem que lembrar. Quando vocês vão começar a redação de vocês têm que ler o título e lembrar aquelas palavras-chave importantíssimas, né, que geralmente variam, que geralmente vêm junto, né, com a ideia principal do título e às vezes acabam fazendo confundir o aluno na hora que ele vai escrever a redação dele. Por exemplo, no Enem de 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil, que era relacionado aos 10 anos da Lei Maria da Penha, muita gente achou que a redação era só sobre a violência contra a mulher. Mas não, o tema principal era a persistência da violência depois de 10 anos. Então, por isso que é muito importante vocês cuidarem essas palavras-chave. O uso dos conectores, né, que são todos aqueles elementos que a gente tem aquela listinha, que já está lá no Drive, se vocês quiserem procurar, de todos os que servem para organizar, para encadear as frases, os parágrafos do nosso texto e tornarem ele coeso e coerente, né? E também os intertextos, que também eles são uma competência indispensável da redação de vocês, que é o repertório sociocultural. Vocês têm que colocar praticamente um intertexto em cada um dos parágrafos, relacionar, né, para sustentar bem os argumentos de vocês. A marcação de parágrafos, que eu vi, muitas correções que eu fiz, que o pessoal não estava marcando tão bem, e o uso do ponto final é indispensável, sempre marcar bem. Por isso que naquela redação, alguns slides atrás, eu fiz bem bolotudinho ali o ponto final em cada um dos trechos. Um pouquinho mais, acho que a gente já está concluindo. E para essa semana, semana passada,
A Júlia deu a aula e ela não ofereceu, tanto a Júlia como a Mirella nas duas últimas aulas, elas não deram propostas de redações bem definidas para vocês, né? Que deixaram que vocês escolhessem algumas. E na última aula, ela pediu que vocês também nos enviassem algumas sugestões de temas para vocês escreverem. E também na última aula a gente conversou com vocês preferiram que a gente escolhesse algumas propostas de redação. Mas para não ficar aquela coisa, se inscrevam só sobre isso, hoje eu trouxe 2 temas para vocês escolherem e nos mandarem até semana que vem o texto de vocês. O primeiro é sobre os impactos das escassez da água no século XXI. Aqui não é específico do Brasil, mas eu aconselho que vocês escrevam o texto de vocês falando sobre a questão da água no Brasil no século XXI. Né? Aí aqui a gente lembra de várias questões. Aqui nós temos os textos explicativos. Vamos aproveitar que a gente tem tempo, vamos ler bastante. A segurança hídrica. A água potável e segura e o saneamento adequado são fundamentais para a redução da pobreza, para o desenvolvimento sustentável. Enfatiza Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU até 2016. Estudos das entidades internacionais demonstram que o abastecimento de água e a disponibilidade de saneamento para cada pessoa deve ser contínuo e suficiente para usos pessoais e domésticos. Estes usos incluem água para beber, saneamento pessoal, lavagem de roupa, preparação de refeições de higiene pessoal e do lar. A OMS avalia que são necessários entre 50 a 100 litros de água por pessoa por dia, para assegurar a satisfação das necessidades mais básicas e a minimização dos problemas de saúde. A organização recomenda, por exemplo, para uma mulher lactante que tem uma atividade física, mesmo que moderada, a ingestão de 7,5 litros por dia. Mas a maior parte das pessoas que têm problemas de acesso à água limpa usa apenas cerca de 5 litros por dia, correspondente a 1/10 de quantidade média diária utilizada nos países ricos, apenas para descarregar privadas, revelou o relatório de Desenvolvimento Humano 2006 do Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD. A água para lá da escassez, pobreza e a crise mundial da água. E segue. O direito humano à água. Para a OMS, a preservação do direito humano à água deve ser um dos fins em si mesmo e um meio de consubstanciar os direitos genéricos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros instrumentos com vínculo jurídico, inclusive o direito à vida, à educação, à saúde e a um alojamento adequado. A escassez e a luta pelo recurso natural em vários países levou a ONU a reforçar o tema segurança hídrica na agenda de debates do seu Conselho de Segurança. Em 92, lançou o Dia Mundial da Água. A entidade também definiu alguns parâmetros básicos necessários à segurança hídrica, cujo conceito é capacidades de uma população de salvaguardar o acesso sustentável a quantidades adequadas de água de qualidade para garantir meios de sobrevivência, o bem-estar humano, o desenvolvimento socioeconômico, para assegurar a proteção contra a poluição e desastres relacionados à água, e a preservação de ecossistemas e um clima de paz e estabilidade política. Esse foi o primeiro texto, esse texto sonoro foi o primeiro texto explicativo da coletânea de vocês para a redução da água. Aqui nós temos mais um esqueminha, que depois vocês dão uma olhadinha melhor nele. Aqui outro mapa sobre a falta ou abundância de água no mundo inteiro. E agora vamos para o segundo tema. Agora vocês vão ter uma segunda opção de tema, vocês escolhem entre um deles, ou se quiserem escrever sobre os dois, que é a preservação do patrimônio histórico cultural brasileiro. O que vocês podem escrever sobre isso, né? Vocês que são moradores de Pelotas, que é uma cidade que tem grandes, né, patrimônios culturais, né, não só pelos nossos prédios, mas também pela nossa cultura, pela nossa culinária, pela música, né, por todas as tradições que tem na nossa cidade. E quando a gente se depara com um tema como esse, né, a gente tem que pensar maneiras de como a gente preservar, né, o nosso patrimônio cultural histórico, né? E caprichem nesse tema, né, gente? Porque vocês têm uma professora de vocês que trabalha com memória e patrimônio, então, a Mirella, que, então, caprichem para ela os textos lindos, né? Aqui, a importância da preservação do patrimônio histórico. O patrimônio histórico arquitetônico pode ser qualquer edificação que represente parte da história local de uma cidade ou município.
A primeira coisa que se destaca quando se faz uma visita a algum lugar são os prédios históricos ou as construções que de alguma forma representem ou trazem em suas características pistas sobre a história da localidade visitada e de seus habitantes. Esses patrimônios despertam interesse, instigam a procura por mais informações sobre o lugar, representam a materialização da cultura de uma localidade, além de trazer suas características e estilo à história das pessoas que os construíram. Infelizmente, em geral, a maioria dos patrimônios não são vistos como tão bons olhos pelas autoridades. São conhecidas as histórias e frequentes os casos de descaso, demolições e abandono de prédios que são verdadeiras testemunhas da história local e que fazem a importante ligação entre a população e a sua identidade cultural. Né? Quando a gente for escrever sobre isso, a gente tem que pensar, né? Qual é o significado que o prédio, que aquela praça tem para a minha cidade, para toda a minha comunidade? Qual é a relevância que aquilo ali tem para a nossa história? É pensar, quando vocês vão escrever essa redação, vocês têm que pensar na cidade de vocês, no país que vocês moram. Não falem especificamente de Pelotas. Falem do Brasil, mas de uma maneira mais ampla, né? Que o tema é brasileiro, e se vocês começarem a falar só da cidade de vocês, pode ocasionar falta de pontos, perda de pontos, ou em alguns casos até zerar a redação de vocês por fuga do tema. Não vou tomar mais muito tempo de vocês, aqui tem uma notícia sobre o incêndio do Museu Nacional em 2018, que ali tinha um acervo riquíssimo sobre toda a história do Brasil, a ciência brasileira, foi uma perda terrível, também podem usar até como intertexto. E aqui uma tirinha do Armandinho, que é daqui de Porto Alegre, inclusive, eu acho. Depois vocês dão uma lidinha. Agora eu abro espaço para as professoras Mirella e Júlia e também para os nossos monitores que participaram hoje para entrarem no vídeo e a gente fazer aquela discussão tradicional, além de fazer a tiração de dúvidas, né, de todas as perguntas que vocês mandaram no decorrer da aula de hoje. Aqui fica o nosso e-mail para vocês mandarem as redações, né, redação desafio 2020, @gmail.com. Eu botei bem escritinho ali, é redacal, C-A-O, desafio, não tem cedilha nem acento no A, no nosso e-mail, vocês mandam ali as redações de vocês, e depois, semana que vem a gente corrige, a gente entrega direitinho para vocês. E agora, a partir dessa semana, nós já temos a banca com o Pedro e o Gabriel, e vocês podem enviar também as redações para eles, e também enviarem dúvidas e problemas que vocês tiverem, embaraços que vocês tiverem escrevendo as redações de vocês, estudando, vocês podem perguntar para eles também. Estaremos todos bem abertos para sanar as dúvidas de vocês, para tudo que vocês quiserem. Por mim ou por hoje é isso, e muito obrigado pela atenção de vocês. Maravilhoso. Peço perdão pelos problemas técnicos, também me fez um pouco desorganizar um pouco meus pensamentos aqui, mas a gente conseguiu ajeitar como deu e fomos indo, a gente concluiu agora. Muito obrigado. Vamos às perguntas. Oi, Olá, gente, boa noite. Boa noite. Vamos apresentar, então, os nossos retores e monitores. Que lindos. Que lindo. Bem boas-vindas a eles que chegaram no desafio. Chegaram ontem ou anteontem? Foi segunda, eu acho. Gabriel tá com o microfone desligado. Gabriel, o microfone. Então, agora? gente... Foi? Agora sim. Então, antes deles se apresentarem, eu só vou falar para vocês que, além de corretores, então eles vão estar nos ajudando na correção das redações de vocês, eles também são monitores. Então, para quem está com muita dificuldade de escrever a redação, vocês podem mandar e-mail para eles e marcar um horário com eles para eles ajudarem vocês além da aula, tá? Então, eles estão aí à disposição. Agora, se vocês quiserem se apresentar. Pedro, não tá saindo o áudio dele. Não. Não tá saindo, né? Tá dando problema ali. Vai, Gabriel. Bom, eu sou o Gabriel, sou monitor novo aí e estou à disposição, tá, pessoal? Vocês podem mandar aí um e-mail. Ali no slide final tem meu e-mail. E também, se vocês quiserem, vocês podem acessar via WhatsApp, mas peçam lá por e-mail, de repente, daí eu mando o WhatsApp, daí a gente vai compartilhando.
Tá bom? A gente tem e-mail para deixar mais organizado, assim, mas tá por vocês. Mas aí depois, se quiser conversar mais. Isso. O Pedro está mudo. Mas teve uma hora que ele tem deu, que apertar uma um hora botão caiu o microfoninho ali. Eu acho que tá só para ouvir, Pedro. Faz assim, ó, aperta O no microfone lá embaixo, bota silenciar. Aí, agora vai. Não. Eu acho que ele vai ter que entrar de novo. Não, mas agora saiu uma coisinha que tinha ali bloqueando ele. É só silenciar e botar de novo para ouvir. Aí vai aparecer a opção microfone ou só ouvir. Aí ele aperta, ao invés de apertar no só ouvir, ele bota microfone. Agora vai. Não. Bom, gente, esse é o Pedro. Esse é o Pedro, tá aí. Sinta-se à vontade para mandar dúvidas para ele. E mandar as redações de vocês. Por enquanto tá tranquilo, né? Mas quando tiver mais para perto do Enem, a gente espera que vocês mandem muito mais, né? Esperamos. E aí, também essa semana já teve uma boa melhora. Recebemos bastante escritas de vocês. Ai, quando ele bota no microfone, E bem diferentes temas, sugestões maravilhosas, assim. Exatamente. Muito bom. Parabéns, gente. Vocês são maravilhosos. Bom, B, a gente só teve uma pergunta. Uma pergunta. Só uma pergunta? Ah, não, É que sacanharam tu demais. falou tão claro, B, que não teve nem dúvida. Ai, sério, gente, sério que eu fui muito claro. Ah, não, gente, não tô crendo. Aquela confusão no áudio ali já me destabilizou todo. Ah, não, que bom. Ah, mas eu fico feliz que tenha dado tudo certo, assim. Mas tá, pode lançar a pergunta. Eu super te entendo, né? Porque na minha primeira aula, simplesmente bugou total, me tiraram do troço. Essa plataforma, ela tá tentando nos cancelar, mas a gente vai ser resistente. Tem os prós e contras, Seremos né? resistentes. Todas as plataformas. A gente vai a trancos e barrancos, nós vamos fazer resistência, nós vamos terminar esse cursinho, nós vamos fazer esses alunos arrasar. Vocês vão todos arrasar, porque vocês são todos Pedro! Ai, que boa. Bem, agora vamos para as perguntas, para a única pergunta, né? Mas a gente sabe que quando começa uma pergunta vai vir mais. A Luísa, ela perguntou como retomar a introdução, né, na conclusão do caso. Uhum. Como retomar a introdução? Olha, existem diversas maneiras. Tu pode fazer aquilo que eu disse bastante, que tu remete ao intertexto que está lá no começo do texto, naquilo que tu usou, ou tu faz simplesmente, por exemplo, visto tais, vamos pensar numa redação, vamos pegar a redação da violência urbana. Visto que a violência urbana a violência nas cidades brasileiras é um número elevado, para solucionar tais problemas apresentados, aí tu escreve, né, direitinho. Pode começar assim. Geralmente, sempre tu deves começar usando um conector, né, uma conjunção, para relacionar com aquilo que tu disse antes. Eu tenho um exemplo, posso falar? Em 2018, aquele tema manipulação, controle de dados dos usuários, vai ter um tema, né? É enorme, mas você sabe, de 2018. O Lucas Felpe, que tirou 1000 na redação, que é um cara maravilhoso, até sugiro aos meus alunos, e vou sugerir aqui para vocês também darem uma olhada nas redes sociais dele. Na redação, o que ele fez? Ele retomou o intertexto que ele usou lá na introdução. Ele retomou lá na conclusão e ficou bem legal. Tipo, ele usou o livro 1984, né? Aí na introdução ele começa a falar desse livro e depois junta com os argumentos, beleza. E depois lá na conclusão, o que ele fala? Ele fala mais ou menos assim, ó. Fala as medidas que devem ser tomadas e daí ele fala para que a realidade encontrada no livro 1984 não seja uma realidade brasileira. Então, acho que dá para fazer essa relação também, né? Com o intertexto que ele usou lá na introdução. Ficou bem massa. Até sugiro que vocês pesquisem depois essa redação dele, que ficou maravilhosa. E isso enriquece a redação de vocês, né? Se vocês fazem. E a gente sempre fala dos intertextos, das referências, né? Vocês não precisam pegar textos de filósofos, de sociólogos super intelectualizados. Vocês podem pegar sobre questões do cotidiano de vocês. Inclusive, chama muita atenção, né? O impacto é muito forte quando vocês falam sobre uma novela, sobre uma cantiga, sobre um ditado, né? É bem legal fazer essas referências, né? Muitos raps fazem... que na hora da conclusão, tu trazer uma citação de alguém que tu não citou durante toda a redação, tu trazer aquilo como um elemento novo,
eu acho problemático. Eu acho que sempre na conclusão tem que ter coisas relacionadas ao que está na introdução e nos 2 desenvolvimentos. Porque às vezes a gente vê que tem uma ânsia por citar, né? E citar por citar só não adianta. Tu tem que ter a relação com aquilo tudo que tu desenvolveu. Ali é a conclusão, tu não vai inserir coisas novas, tu vai concluir um pensamento. Até Sim, porque até a não ideia ali precisa você. A ideia ali é você tentar concluir o que você está tentando, tá dizendo desde o início, né? Não é para você iniciar um outro assunto, é para você já ali no final fechar o seu ponto. E aí retomando. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, gente, porque aqui Não. é meio doido. Não tem mais. Ou a gente te vê ou a gente te ouve, os dois não dá. Atividade paranormal. Ah, é verdade. Aham. Ó, a Luísa disse que nós somos demais. Ai, muito obrigada, Ai, muito Luísa. obrigada. A Luísa voltou. Parecia que ela estava off, né? O que eu ia falar também é basicamente isso, né? Que não necessariamente a gente tenha que ter um monte de intertexto, mas se a gente souber jogar com esses intertextos que a gente tem, sejam 2, seja 1, se a gente conseguir fazer esse jogo assim mesmo, de colocar na introdução e depois repetir ele, mas sempre com sentido, eu acho que fica maravilhoso. Não necessariamente a gente tem que ter 4 intertextos, né? Um para cada parágrafo. Não, eu posso ir botando ele de forma, né, bem coesa. Desde que faça sentido, né? Desde que seja bem relacionado àquilo que vocês estão discutindo. Muitas vezes, assim, tem gente que acaba botando 2 ou 3 intertextos no mesmo parágrafo e escreve só uma linhazinha ali sobre o argumento de fato. E aí fica horrível, né, gente? E o argumento é o foco do texto. Né? O foco é o argumento, não o intertexto. E muitas vezes até, vocês querem mostrar que vocês leram 1974, leram Condaia e tudo mais. Não, vocês têm que deixar bem claro que aquilo ali está apenas sustentando o recheio do sanduíche de vocês. Adoro sanduíche. Ai, que loucura, né? Nem sei me explicar. Foi tão espontâneo que no fim nem... As redações que a gente tem recebido, elas estão melhorando bastante, né? Eu percebo uma melhora que a gente vem corrigindo. Só acredito que ainda tem algumas dificuldades quando a gente fala em argumento, em tese, né? Às vezes eu tô vendo muita gente ainda colocando um fato como se aquilo fosse um argumento. E isso aí eu acho que a gente vai ter que dar mais uma reforçada. O que vocês acham? Sim. Como eu falei na semana passada, né? A argumentação é uma construção. Então, a gente vai ter que ir errando para aprender, a gente vai ter que ir tentando, e toda vez que a gente escrever, a gente parar para refletir, tá, mas isso aqui é um fato ou isso é um argumento, sabe? Se permitam pensar realmente sobre aquilo ali. Eu sei que muitas vezes a gente quer fazer rápido, e aí a gente acaba escrevendo tudo que vem na cabeça e não para realmente refletir sobre aquilo ali, né? Mas a gente precisa fazer isso. Agora, porque depois lá no Enem vai ter que ser no ligeiramente. Eu vi agora, falando em Enem. É por isso a importância de seguir à risca a estrutura. Falando em Enem, eles vão lançar as datas. Quando a gente fala daquela estrutura que a gente revisa em todas as aulas, e que ela realmente precisa ser estudada, ela realmente é muito rígida. Né? Vocês têm, sim, que apresentar uma tese, os 2 argumentos, desenvolver os 2 numa ordem, depois apresentar a conclusão bem naquela mesma ordem, para deixar de uma... É uma coisa bem hierárquica, bem rigorosa, que vocês devem seguir. E não é simplesmente assim, porque vou escrever... Só vou lembrar daquela estrutura, vou escrever mais ou menos dentro dela. Não é escrever mais ou menos dentro dela, escrever exatamente nela. Né? Que é exatamente aquela organização que é exigida de vocês. Então, por isso que tem que cuidar muito isso, cuidar bem o que eu tô escrevendo para cada argumento, com o que eu vou relacionar aquele argumento, né, para ver se aquilo ali está fazendo sentido. Por isso a importância de sempre revisar, sempre escrever um rascunho primeiro e depois passar limpo, ver palavra por palavra o que vocês estão escrevendo, se não ficou intertexto demais, né? Repetição de palavras. Principalmente o encadeamento, né, que é outra competência, que é o uso dos conectores, que eles devem aparecer sempre, né, eles são indispensáveis para a organização do texto de vocês. Tem que ter os conectores. Também conta como palavra repetida. Se vocês usarem várias vezes o mesmo, vocês também estão repetindo palavras. Às vezes tem gente que não repete as palavras, tipo, verbos, substantivos, mas repete o mesmo conectivo. O conector. Né? Então,
Tem que diversificar. A gente tem ali na pasta do Drive do geral do desafio, que vocês recebem o link, vocês entrem lá, nós temos ali as listas. Numa das, eu vou colocar uma lista maior para vocês. E na aula de 2 ou 3 semanas atrás, vocês têm uma lista boa também, com vários que vocês podem usar em diversos contextos da escrita de vocês. Na semana passada eu botei alguns também. Então tá tudo lá, gente. A pasta tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Com Só sinônimo, rolar um pouquinho. Durante a aula também, o Bernardo falou sobre os ministérios e ONGs, e eu pensei de repente, passar também uma lista de ministérios e ONGs mais específicas, assim, para ficar um texto mais específico, né? Não ficar também uma coisa muito... sim. Para eles terem mais informações de ministérios. Até porque, às vezes, quando muda o governo, muda também essa questão dos ministérios, né? Alguns são por exemplo, extinguidos. Nomes, né? Qual? Da mulher, da família. Junta tudo, né? Muda de governo para governo. Então, Às vezes, determinados governos muda de semana para semana, né, Laudi? Da cultura, né? Tu pode né? Quando a gente quer repetir uma palavra, a gente não repete a palavra, a gente fala um sinônimo dela. Isso é o maior macete. Quando vocês estiverem na faculdade, for escrever no Word, vocês vão clicar com o direto para usar os sinônimos ali. Como na redação do Enem vocês não vão ter essa opção, então vão estudar. Vamos fazer agora. E às vezes fica difícil, né? Porque às vezes uma palavra mais geral, no título, né? Oi, Gabriel, desculpa. Usar os sinônimos, uma palavra mais geral ou talvez mais específica, né? Eu acho que é uma boa que a gente pode fazer com sinônimos, né? Usar, por exemplo, sei lá, está se referindo a um peixe, aí você fala o tipo do peixe, né? Ou uma coisa mais geral, certo? Sim. Outra coisa que eu estava vendo agora, que eu quase interrompi o Bernardo, que eles vão lançar uma consulta pública para ver as datas do Enem, né? Não sei se vocês viram alguma coisa a respeito. Vi. Vão ser 3 opções. Se já 3 opções. Lançaram. É importante. Dezembro, janeiro e maio. Maio, de preferência. Inclusive, gente, hoje é o último dia para pagar a segunda via do boleto de confirmação do Enem de vocês, gente. Não esqueçam, quem não pagou. Tem ainda 3h30 para fazer isso. Não, quantas? Não, faltam 2h30 para isso. Não esqueçam, gente, quem ainda não fez, é a última chance. E sobre o tema maravilhoso que o Bernardo propôs, em minha homenagem, acredito eu. Patrimônio cultural no Brasil, né? Vocês sempre podem jogar com essa questão do governo que a gente está e sobre o patrimônio. Por exemplo, com a pandemia, o que está sendo feito do patrimônio? Como isso está sobrevivendo se a maioria dos museus e tudo que a gente tem, ele vive das visitações. Se não tem visitação, está vivendo do quê? Né? Essa seria uma boa proposta para vocês começarem a pensar. Estou dando a dica aqui. E sobre a escassez da água, por exemplo. Fala, Júlia. Não, pode falar, fala. Ai, travou aqui. Então vou falar. E sobre a escassez da água, vocês lembram sobre as... é que essa internet e essa plataforma não... não dá. Tá, Vai, Bernardo. Por exemplo, sobre a escassez da água que a gente falou pouco, vocês podem lembrar todas as medidas que Pelotas e as cidades daqui da nossa região tiveram que tomar nos últimos meses por conta da falta de chuvas, né? Todas aquelas medidas de racionamento. E Pelotas não foi tanto, mas Bagé, por exemplo, teve que fazer em determinadas horas do dia não tinha água, né? Não saía água da torneira por conta do racionamento. E aqui em Pelotas é uma realidade em muitos bairros. Falta água quase todos os dias, quase toda semana falta água no bairro e às vezes nem se sabe o motivo, né? E vocês podem falar isso de uma maneira mais ampla sobre o Brasil, né? E também, em contexto de pandemia, isso é importante. Teve uma menina que mandou uma redação, acho que é a Natália o nome dela, não sei se ela está aqui hoje. Ela mandou uma redação sobre saúde pública. Ela ainda não mandou a redação de fato, ela me perguntou a dúvida. E ela falou como inserir a questão da pandemia de coronavírus ali, né? É uma boa pedida também, podem usar a situação contemporânea que a gente está vivendo como um bom intertexto para ambas as
como a Mirella falou, para os 2 temas que a gente propôs hoje para vocês. São 2 temas ótimos, com bastante coisa para vocês falarem. Eu acho que esse ano ano que vem, né, a proposta do Enem vai ser uma coisa bem morna, algo bem, nada, tudo é polêmico, né, mas algo morno, assim, que não incendeie muito. Então, alguma coisa nesse sentido de patrimônio, de repente, pode parecer que não vai incendiar, mas incendeia, assim, se a gente quiser. Então, é importante a gente ver essas pequenas coisinhas que acontecem em torno. O que eu ia falar sobre a água é exatamente ali o que a Júlia falou, não sei se tu chegou a ver, Bernardo, mas a Júlia falou, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Mandam a gente desligar a torneira para escovar os dentes, mas não falam que a criação de gado exige em torno de 2,5 mil litros de água, né, para 0,45 gramas de carne. Então, realmente, vamos tentar pensar maior, sabe? Muito mais do que fechar a torneira para escovar os dentes. Óbvio que isso é importante, mas vamos tentar pensar também nas grandes indústrias, né? O quanto gastam de água. Então, os vazamentos nas cidades. Então, existem coisas muito mais, assim, alarmantes do que simplesmente demorar meia hora no banho. Claro que são importantes essas pequenas coisas também, mas vamos tentar pensar maior nesse caso, né? Porque é um problema social, é um problema muito amplo, muito grande. E vocês podem pensar isso até como a gente, né? O que as indústrias podem fazer para solucionar determinados problemas? Sim. O que os empresários podem fazer, né? Na conclusão. A indústria de roupa também. Gasta bastante água. Sim. Então, temos mais alguma coisa? Já passamos do nosso horário. Sempre passa um pouquinho. E é bom conversar. E o bom é que o pessoal fica, né? Não foi muita gente que saiu. Maravilhoso. Nossos alunos são maravilhosos. Vocês vão arrasar. A gente vai fazer tudo para vocês. Vocês vão tirar tudo notões na redação do Enem. Porque a nossa equipe tem uma meta que é de que todo mundo tire nota 1000 na redação do Enem. Essa é a nossa meta. A gente vai mudar a história do desafio com todo mundo tirando nota 1000. Então tá, gente. Então é isso. Eu me despeço aqui. Semana que vem a aula é comigo, né? Isso, a prof. Mirella vai arrasar. Arrasem na redação do patrimônio, viu, gente? Olha que vai ser tudo a Mirella corrigir, mentira. Não, acho que não. Aí fica uma loucura. Tá bem, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Gente, obrigado por me receber. Merece. Seja bem-vindo. Boa noite, gente. O Gabriel que saiu, deve ter tido um problema na internet. Vai voltar de novo isso aí. Vamos trabalhar juntos sempre pelos nossos queridos alunos, que são maravilhosos e ficam até altas horas assistindo a gente discutir e falar bobagem. Muito obrigado, gente. Muito desculpa se eu atrapalhei hoje. Desculpa mesmo. Não estava tão organizado quanto na outra semana. Rapaz, B, nada a ver. Tava maravilhoso. Boa noite, gente. Se cuidem. Beijos. Até semana que vem. Escrevam, mandem as redações. Estamos aqui para ajudá-los. Treinem bastante, estudem. Beijo. Se cuidem também, né? Se cuidem. Importantíssimo vocês se cuidarem. Tchau, gente. Tchau.